meus queridos e amados irmãos em Cristo. Nós estamos aí em pleno mês de maio, mês das flores, mês das mães, mês da Mãe de Deus, Maria, que é Mãe da Igreja. É justamente sobre esse dogma que nós iremos tratar, esse dogma Theotokos, Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos no dia 1º de janeiro de cada ano, solenemente na nossa liturgia. Gente, esse dogma é tão antigo que desde sempre os pais já proclamavam Maria como Mãe de Deus. Ela já recebeu esse título desde os primórdios, desde o início da Igreja. Por exemplo, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, Orígenes, que é um escritor eclesiástico dos primeiros séculos, Clemente e, sobretudo, São Cirilo de Alexandria, que defendeu esse dogma. Então, existe até uma oração na igreja que dizia justamente o seguinte, lá dos primeiros séculos, que dizia: debaixo de vossa proteção nos colocamos, ó Santa Mãe de Deus. Debaixo de vossa proteção nos colocamos, ó Santa Mãe de Deus. Então, mas diante disso fica uma pergunta. As pessoas começam contestando que Maria é Mãe de Deus diante de uma pergunta. Deus não é o Todo-Poderoso? Deus não criou todas as coisas e não foi criado por nada. Deus não é infinito. Deus não é o Alfa e o Ômega. Deus não existiu desde sempre. Sim, nós estamos em pleno acordo que de fato Deus sempre existiu. Que Deus é incriado. Que Deus não foi criado por ninguém, mas sim que criou todas as coisas. Mas existe uma outra pergunta a ser feita. Se de fato você acredita que Jesus é Deus. Se de fato você acredita que aquele ser que se encarnou no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, é de fato o próprio Deus, como diz as Sagradas Escrituras. Outra pergunta a ser feita é justamente essa: se você acredita nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras diz justamente isso, que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. No prólogo de João, no capítulo 1, Paulo também vai dizer justamente isso. Ele assumiu uma natureza humana, foi perfeitamente homem, somente exceto no pecado. Foi perfeitamente homem, mas não pecou. Então, gente, a igreja sempre lutou pela verdade. E as primeiras heresias que surgiram na igreja foi justamente não para combater a divindade de Cristo. Muitos acreditaram na divindade de Cristo, mas as primeiras heresias eram justamente contestando a humanidade de Cristo, a plena humanidade de Cristo. Por exemplo, os gnósticos, que era uma doutrina extremamente docética, negavam justamente a humanidade de Cristo. Acreditavam sim que Jesus Cristo era uma espécie de divindade, menor que o Pai, mas não era humano. Marcião, por exemplo, uma outra heresia chamada marcionismo, negava também a humanidade de Cristo, que era também influenciado pelo gnosticismo. Marcião retirou até os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, onde fala sobre a encarnação do Verbo. O Evangelho de Marcião, manipulado por Marcião, não existia o nascimento de Cristo, não existia a parte da anunciação do anjo, da encarnação do Verbo, para justamente negar a sua plena humanidade. E essa é a fé da igreja. A igreja sempre acreditou que Jesus, o Verbo de Deus, ele foi gerado no seio da Virgem Maria. Então é muito contraditório alguém dizer que Jesus é Deus e não aceitar que Maria seja a Mãe de Deus. São Bernardo de Claraval, um grande santo da igreja, já dizia: quem nega que Maria é a Mãe de Deus, nega que Cristo é Deus. Por isso, a igreja teve que proclamar solenemente, e foi no Concílio de Éfeso, em 431, olha só a antiguidade do concílio, 431, a igreja proclamou Maria, Mãe de Deus, Maria Theotokos. E o Concílio de Éfeso, realizado em 431, que foi o terceiro concílio ecumênico da igreja, era justamente para combater a heresia nestoriana. Nestório dizia que Maria não era Theotokos, mas sim que era Christotokos, mãe apenas de Jesus. Nestório, ele via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dessa heresia, São Cirilo de Alexandria e também o terceiro concílio ecumênico da igreja, o concílio de Éfeso, confessaram que o Verbo unido a si em uma pessoa humana, na carne, animada por uma alma racional, tornou-se verdadeiramente homem. Então Deus, o Verbo de Deus, tornou-se verdadeiramente homem. Não que sua divindade tenha se convertido em humanidade, não. Ele assumiu a natureza humana sem deixar de ser divino. E o concílio confessou que, de fato, Maria tornou-se de verdade Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus no seu seio.
Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem um corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unindo ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. O Jesus, ele é plenamente humano, mas também plenamente divino. Como diz no popular, 100% homem, 100% Deus. Assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. É uma só pessoa, a pessoa do Verbo, mas com duas naturezas. Estão juntas, mas não misturadas, não confundidas, distintas, mas não separadas. Assim proclamou também o Concílio de Calcedônia, o quarto concílio ecumênico da Igreja, em 451. Isso que nós chamamos de união hipostática. A teologia chama de união hipostática. São duas naturezas, uma só pessoa, que é a pessoa do Verbo. Então, o Verbo de Deus se encarnou e se fez homem e habitou entre nós. Maria é verdadeiramente Theotokos, verdadeiramente Mãe de Deus. E é justamente o que nos diz a Sagrada Escritura, naquele primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, quando Maria vai visitar Isabel. Isabel, que estava cheia do Espírito Santo, proclama: que honra receber a mãe do meu Senhor. Que honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Aqui, Senhor é o Adonai. Adonai é Deus. Senhor é o Kyrios. Kyrios é Deus. Kyrios é Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Kyrios. Jesus é Deus. Maria, Mãe de Deus.